Nós estamos bastante eufóricos, né? Tem se falado muito, se comentado muito nesses últimos dias a possível aprovação da reforma tributária que já está muito bem encaminhada no Congresso Nacional. Depois da aprovação no Senado, nessa semana, a reforma voltará para a Câmara dos Deputados Federais, onde vai passar por mais alguns ajustes, e aí então a tão sonhada, né, reforma tributária, tão aguardada por muitos anos, por todos nós brasileiros, finalmente vai sair. Entretanto, um país como o Brasil, com tantas complexidades, com tantos desafios, reformas são coisas que devem sempre estar acontecendo para poder nos modernizar e também para poder corrigir distorções. Reformas existem para corrigir distorções que existem em uma nação. E eu quero trazer à tona, já que a reforma tributária enfim está saindo, um outro tipo de distorção que precisa ser corrigida no nosso país, que é a distorção previdenciária. Existe no Brasil um déficit previdenciário muito alto e certamente entrará no radar, não agora, mas para os próximos anos, uma nova reforma da Previdência. Espera aí, Elan, como assim? Aconteceu uma reforma da Previdência há 4 anos atrás. 4 anos é uma janela de tempo muito pequena para que uma outra reforma ocorra. Concordo. 4 anos é uma janela de tempo pequena. Há pouco tempo existiu a reforma previdenciária. Mas algumas coisas estão acontecendo no Brasil que tem feito com que daqui a alguns poucos anos, talvez já em 2027, já tenha que se discutir, sim, uma nova reforma da Previdência. Ela é dolorosa? É. Ela é impopular para qualquer governo, principalmente numa nação polarizada como a nossa? Também. Mas ela é necessária. E por que ela é necessária? Vejamos, o nosso sistema de contribuição, o nosso regime de contribuição é o regime de repartição. Nesse regime, os trabalhadores que estão na ativa, eles devem contribuir com o INSS. Esse dinheiro é arrecadado pelo INSS, aplicado em um fundo e depois distribuído para todos os trabalhadores inativos, para todos os aposentados e pensionistas do regime. Portanto, deve-se existir mais pessoas contribuindo para que as pessoas que necessitam do benefício possam receber os benefícios. E aí, esse tipo de contribuição tem alguns problemas. Quais são os maiores problemas? Se a população envelhecer muito, se aqueles que contribuem diminuir de quantidade e se o salário mínimo aumentar cada vez mais, lá na frente esse sistema ele entra em descompasso. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Dados recentes do último IBGE, do último censo realizado pelo IBGE, mostra que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais, que a força jovem de trabalho também tem diminuindo, dado o decréscimo da nossa taxa de natalidade. O desemprego e o trabalho informal no Brasil também é muito grande e quem trabalha de forma informal não contribui com o INSS. E ainda existe a questão da política de fortalecimento do salário mínimo, que vai deixar o salário mínimo maior e, com isso, juntando todos esses elementos e colocando no caldeirão, daqui a alguns anos, se a Previdência Social continuar como está, ela poderá entrar em colapso. Mas o problema é o envelhecimento da população? Claro que não. Queremos viver mais. O problema é o fortalecimento do salário mínimo? Também não. Afinal, a gente também quer ganhar mais. O que deverá ser discutido
na próxima reforma da Previdência, que certamente vai acontecer, é o regime de contribuição. Esse regime de repartição que nós temos atualmente, muito provavelmente ele pode migrar para um regime de capitalização. Nesse regime de capitalização, o próprio trabalhador é quem vai criar a sua própria poupança visando a aposentadoria através dos fundos de pensão. E outra coisa também que provavelmente deve acontecer numa nova possível reforma da Previdência é um endurecimento das regras para acesso aos benefícios. Diante disso, eu quero aqui aproveitar esse espaço, esse quadro, para trazer um alerta a todos que nos assistem nesse maravilhoso programa. Você, trabalhador, comece a pensar outras alternativas de fortalecer a sua aposentadoria. Porque lá para 2027, assim dizem os especialistas, deverá existir uma outra reforma da Previdência que vai endurecer as regras, que vai talvez diminuir os benefícios, que vai mudar o regime de colaboração, de contribuição. Então, você que está ouvindo antecipadamente esse alerta que eu estou fazendo aqui, comece a pensar em outras possibilidades, comece a pensar na possibilidade de, por conta própria, começar a fortalecer a sua reserva de caixa, a sua reserva de capital, para que você não dependa apenas do INSS. E aqui em Cajazeiras vai acontecer um grande evento, a Cajazeiras Expo Negócio, e eu vou estar lá ministrando 2 palestras, e uma das palestras é sobre isso, é sobre formas de como você, no futuro, não depender apenas do INSS.